um sorriso para a pessoa aí que está do seu lado. Sorrir faz bem, sabia? Sorrir, a Bíblia diz que sorriso traz cura. Você que está em casa também, faça o seu dízimo, faça a sua oferta. Amém? Irmãos, confesso que eu estou brigando com Deus. O que eu estou brigando com Deus? Eu falei, Jesus, eu quero mudar a pregação. Mas Jesus não está deixando eu mudar a pregação. Ele quer que eu continue falando sobre o medo. Eu já tenho uma chave que eu acredito que vai ser a próxima chave depois do medo. E eu já estava ansioso, querendo já começar logo. E Jesus falou para mim, calma, continua falando sobre o medo. Hoje pela manhã eu fui pregar numa igreja lá em Mogi das Cruzes. 9 horas eu já peguei o carro e fomos embora para Mogi. E chegando lá, o Espírito Santo falou, eu nem preciso falar para você o que você tem que pregar. Falei, eu sei, Jesus. Falamos sobre as chaves, só dei uma pinceladinha para eles sobre as chaves, e falei assim, mas eu vim aqui para falar sobre a porta do medo. E comecei a falar, e o povo, tinha gente lá que não conseguia nem levantar a cabeça, né? E depois, quando nós chamamos as pessoas que se identificavam, 99,9999% da igreja foi tudo para frente. A única pessoa que ficou foi um intercessor que estava lá atrás intercedendo pelo povo, né? E ficou todo mundo. E ainda o intercessor falou, eu estou aqui, mas eu estou com medo. E aí foi uma choradeira. E eu dei uma lição de casa para eles, eu falei, vocês vão embora para suas casas e vocês vão fazer uma lista com todos os seus medos, e durante a semana vocês vão orar em cima dessas listas, porque esses medos precisam ser vencidos. Mas sabe o que é interessante, irmãos? Eu vou te dar uma dica aqui. Quando Deus começa a falar uma coisa com você, Ele vai sinalizar das mais diversas formas. Então eu estou vindo embora, ouvindo uma pregação, e no meio do caminho entre Mogi e aqui, minha casa, eu olho na frente, tem uma EcoSport na minha frente, e a EcoSport, você sabe que ela tem o pneu do lado de fora. E algumas pessoas põem uma capa. Aí tem uma capa naquele pneu com 2 chaves, escrito assim, chaveiro. E eu estou vindo atrás. E aquelas 2 chaves assim. E eu falando, tá bom, Jesus, eu já estou entendendo. Ou melhor, eu não estou entendendo e o Senhor está pintando de todas as coisas. Irmão, qual é a chance de você estar falando sobre chaves, sobre portas, essas coisas, e um cara na sua frente, com um carro, com um pneu do lado de fora, com a capa, com 2 chaves? Aí talvez você pode falar assim, mas não é, eu não creio nisso. Tudo bem, fica sem crer. Eu, depois de 20 e poucos anos de crente, eu passei a crer num monte de coisa. Porque Deus, Ele fala das mais diversas formas. É nós que muitas vezes não nos atentamos. Mas vamos lá, o carro está na minha frente, com as 2 chaves, escrito chaveiro, e eu estou lá, tudo bem, e eu estou ouvindo uma pregação. No meio dessa pregação, uma pastora americana que já faleceu, mas estava tendo intérprete lá, ela fala que vai contar uma revelação de uma profeta americana que foi arrebatada e foi num departamento lá no céu. E aí ela começa a contar o seguinte, que essa profeta, ela chega no céu e ela vê uma porta. E nessa porta estava escrito avivamento. E ela sabia que o avivamento estava do outro lado daquela porta. Só que na porta tinha um anjo. E o anjo falou assim, para entrar nessa porta, precisa ter a... E aí diz que essa profeta
está tendo esse arrebatamento, essa experiência, e ela vê uma pessoa chegando com uma chave na mão, e era a chave da esperança, para abrir a porta. E a pessoa tentava abrir e não abria. E o anjo virava para ela e falava assim: essa chave não serve nessa porta. E aí o anjo falava para essa pessoa: fica do lado. Fica aqui no corredor, não vai embora, fica do ladinho da porta. Daqui a pouco chegava uma outra pessoa com a chave. E essa chave era a chave do desespero por Deus. Você já esteve desesperado querendo mais de Deus? A pessoa chegou com a chave do desespero, foi lá, tentou abrir e a porta não abriu. E o anjo falou: essa chave também não serve, fica de ladinho aqui. E foram vindo várias pessoas com chaves que não abriam a porta. Chaves que a gente usa, mas que não serviam para aquela porta. Então olha para a pessoa que está do seu lado e diga para ela assim: você precisa da chave certa. E aí essa profeta diz que em determinado momento chegou uma pessoa com uma chave, pôs na fechadura e abriu a porta. E o anjo falou para ela: você tem a chave certa. E essa chave se chamava a oração feita com fé. E ela entrou para dentro. E ela terminou e continuou. Eu falei: tá bom, Jesus. Eu estou vendo um carro na minha frente com 2 chaves. Estou ouvindo uma pregação aleatória de uma pastora americana que vai me contar um arrebatamento de uma pessoa que foi no céu e viu como funcionam as coisas no céu, com portas e chaves. Mas sabe o que é interessante? Eu parei e vim refletindo. E essa pastora falou o seguinte, que a profeta disse que quem estava no corredor já experimentava um pouco do que estava do outro lado da porta. E essa profeta disse assim: a gente precisa tomar cuidado, porque às vezes a gente já está experimentando algumas coisas de Deus nas nossas vidas, mas nós ainda não entramos na porta, nós só estamos no corredor. Você já experimenta um pouquinho, mas você precisa entrar pela porta. Então assim, por que eu estou te contando isso? Não tem jeito, irmão. Nós vamos ficar nesse negócio de chave de porta até Jesus falar para parar. Amém? Porque Ele quer nos ensinar alguma coisa. Ele está querendo sinalizar alguma coisa. E eu perguntei, eu falei: Senhor, por que o Senhor está insistindo com esse negócio do medo? Aí o Senhor me fez a seguinte pergunta, falou: Márcio, esse ano é ano do quê? Eu falei: Deus, o Senhor diz que é o ano da bênção. E aí Ele me falou o seguinte, Ele falou assim: Márcio, alguns de vocês, para entrar na bênção, vai ter que entrar pela porta do medo. E aí eu falei: mas como assim? Irmãos, a gente está falando de fechar a porta do medo, tudo bem? Mas eu também hoje entendi que o medo também é uma porta que nós temos que abrir e entrar por ela. Em que sentido? Quando Deus está falando sobre o medo e Ele está falando que nós devemos enfrentar os medos. O ato de eu enfrentar o medo é esse ato de eu ir lá e abrir a porta do medo e encarar o que tem lá dentro. E aí o Espírito Santo falou para mim, falou assim: e uma vez que vocês entraram pela porta do medo, vocês encararam o que tem de medo nas suas vidas, vocês passaram por ela, vocês precisam fechar essa porta atrás de vocês. Porque muitos dos nossos medos têm a ver com o nosso passado. E para nós vivermos o que Deus tem para nós lá na frente, muitos de vocês que estão aqui precisam resolver coisas lá do passado. Vocês estão aqui? Estou sendo meio confuso? Mas se tiver também não tem problema. Durante a semana você fica remoendo isso. Então,
Se você já detectou os medos na sua vida, você vai ter que encarar esses medos. Encarar esses medos é abrir a porta. Uma vez que você entrou para resolver os medos, uma vez que esses medos foram resolvidos, você precisa fechar essa porta. Por quê? Isso fala de um passado resolvido. Paulo disse assim: deixando as coisas que para trás ficam, eu prossigo. Irmãos, se tem uma arma que o diabo usa, é jogar na nossa cara o passado. O diabo constantemente vem nos acusar. Constantemente ele vem falar: está vendo, mas você fez isso, você fez aquilo, agora você quer pregar, agora você quer isso, agora você quer bênção, agora você quer falar com Deus, agora você quer orar. E se nós não resolvemos o nosso passado, a gente não avança. Porque todas as vezes que eu quiser avançar, o diabo vai lançar o meu passado em rosto e eu vou ficar de cabeça baixa. Aí para de vir para a igreja, aí desvia, aí desanima. Aí estava tão animadinho, estava orando, estava buscando, aí para. Aí daqui a pouco você pergunta: cadê o irmão? Ah, não quer mais saber da igreja. Tem um monte de gente que deixou de vir aqui e eu sei a resposta. Não adianta eu vir falar: ah, mas porque eu cansei, porque eu não gosto da pregação, porque puseram as plantas lá no fundo. Não, é porque não tem o passado resolvido. E precisa resolver o passado. Tem um monte de gente que sai de uma igreja, vai para outra, depois vai para outra, e ele nunca acha um lugar para ficar. Por quê? Porque precisa resolver o passado. Senão, não avança. E resolver o passado nem sempre é fácil, sabe por quê? Porque muitas vezes a gente vai ter que perdoar pessoas, a gente vai ter que pedir perdão para pessoas, a gente vai ter que restituir pessoas, a gente vai ter que pôr a mão no bolso e pagar aquela dívida que a gente não pagou. Ah, não, vocês são... Graças, obrigado, Jesus, porque eu estou falando para um auditório que não tem ninguém caloteiro. Ufa, obrigado. Que é todo mundo crente, aleluia. Uma vez eu estava pregando uma série de mensagens sobre Mamon, um demônio que controla as finanças, Douglas. Comecei a pregar, todo empolgado. Eu morava aqui perto, aqui em cima. Chego em casa, tem uma carta. Abri a carta. Era uma dívida sendo cobrada, da época que eu estava no mundo ainda. Aí eu falei: mas peraí, me enchi de direitos. Liguei para a empresa, falei: mas chegou uma carta aqui cobrando um cheque e não sei o quê. Aí a moça falou: a gente não pode dar informações, o senhor vai ter que vir aqui. Vou eu lá para São Paulo. Chego lá no escritório, todo cheio de razão, a moça falou: bom, moço, eu não sei o que o senhor fez, só que tem esse cheque aqui, que na época foi devolvido, a nossa empresa resgatou, e o senhor tem essa dívida. Não, mas não sei o quê, falei. Aí, Deus, irmãos, às vezes Ele usa pessoas para falar com a gente. E nem sempre é o que a gente quer ouvir. Aquela moça virou para mim e falou assim: moço, deixa eu só te falar uma coisa. O senhor deu um cheque e alguém não recebeu por esse cheque. O senhor comprou uma coisa, pagou com o cheque foi devolvido várias vezes, e essa pessoa ficou com a dívida. Nós fomos lá, pagamos a pessoa, e agora estamos cobrando do senhor. O senhor não acha que o senhor lesou alguém? Aí o Espírito Santo falou para mim: paga. Porque alguém foi lesado. E paga com juros e correção monetária, é o que eles colocaram aí. Mas Jesus... Aí a moça falou: o senhor pode acertar à vista, e a gente vai dar um descontinho. Falei: eu não trouxe dinheiro, na época não tinha Pix, tinha cartão, não tinha nada. Falei: mas... Ela falou: se o senhor vir até amanhã, quitar, o nome do senhor já vai sair do SPC, e descobri que o meu nome estava no Serasa, SPC, sei lá, esses negócios tudo aí. E o senhor destrói aqui o cheque, está tudo resolvido, o nome do senhor vai ficar limpo, porque eu descobri que meu nome estava sujo e eu nem sabia. Aí eu falei: mas Deus, eu começo a bater no capeta do dinheiro, e o capeta do dinheiro vem e fala: tá bom, me dá aqui o dinheiro. Só que Deus falou: você precisa entender que você lesou alguém.
E essa pessoa foi ressarcida por alguém que não tinha obrigação nenhuma. E aí você pode falar, não, mas você tinha direito. Eu não sei se tinha ou não. Eu sei que o meu direito era pagar, porque Jesus falou, paga. No outro dia, vai eu para São Paulo. Paguei, na época eram uns 300 e poucos reais. Paguei chorando, com dor no coração. Peguei o cheque, destruí. Aí a moça já mostrou, falou, o nome do senhor está limpo, está tudo tranquilo. E eu vim no carro não, na época nem carro tinha. Eu vim cabisbaixo no trem. Falando, Deus, por que o diabo veio pegar meu dinheiro? Eu estava até querendo mudar a pregação. Falei, não vou pregar mais esse negócio de mamão, de dinheiro não, que isso aí dá azar. Só que aí eu estou no culto aqui, na época a gente tinha culto sábado de manhã, estou aqui, e um irmão chegou para mim e falou, Márcio, eu não sei porque Deus mandou eu te dar uma oferta. Falei, amém, irmão, Deus abençoe. E ele pegou, pôs algo no meu bolso, e eu estou tranquilo, acabamos o culto, fui embora. Quando eu chego em casa e eu abro, era um cheque de R$1.000. E Deus falou para mim assim, está resolvido? Falei, está mais que resolvido. Falei que apareça todas as dívidas que eu ainda tiver, que eu estou disposto a pagar se a restituição for bem maior. Mas sabe, irmãos, Deus também poderia não ter dado nada. O importante é que o meu passado estava resolvido. Eu tinha uma dívida que eu nem sabia. O meu nome estava sujo e eu nem sabia. Mas Deus fez eu resolver uma pendência da época que eu estava no mundo. Porque o fato de você ter te convertido não apaga o que a gente fez lá atrás. Então, talvez eu estou falando isso porque pode ter alguém aqui ou alguém que vai assistir que pensa assim, não, agora eu sou crente, eu não preciso pagar mais nada. Engano seu. Agora que você é crente, que você tem que pagar tudo que você deixou lá. Pastor, que estreito. Se vira. Mas o passado tem que ser resolvido. Porque senão a gente não avança. Irmãos, as coisas do passado que nós não resolvemos são cartas na manga de Satanás. Ele fica só aguardando. Aí lá na frente, você vê, na hora que eu falei, agora nós vamos romper financeiramente, ele chegou e falou, opa, eu tenho uma carta aqui. E Deus falou, mostra a carta para ele, que eu preciso que você mostre, porque ele nem sabe. Para que eu pudesse quitar, para não ter nenhuma carta nas mãos de Satanás com relação às finanças. Então, assim, se você quer vencer o medo, você precisa enfrentar os medos. E enfrentar os medos é resolver o passado. E uma vez que o passado for resolvido, você precisa fechar a porta e não voltar mais lá. Aí você precisa crer, foi resolvido e eu vou avançar. Irmãos, eu sei que esse tipo de palavra não é o que a gente fica ouvindo por aí, mas é a Bíblia. É Bíblia. Vocês ainda estão aqui? Quase não estão, né? Já estão falando, meu Deus, o bem que eu senti de ficar em casa. E aí eu cheguei em casa, comentei com a Neide tudo. Aí eu estava falando com o irmão pelo WhatsApp. E terminei de falar com ele, eu tive uma impressão no meu espírito. Que Jesus ia estar com a gente hoje aqui à noite. Não que ele não está, ele sempre está. Mas tem aquelas vezes que ele vem de uma forma especial. E a impressão que eu tive é que Jesus ia pegar alguns de vocês pelas mãos. E ia falar assim, vamos lá que eu estou com você, vamos enfrentar os seus medos? Vamos enfrentar esse passado, vamos resolver esse passado? Só que você não vai sozinho. Mas olha que interessante. Aí vem a Dani e a mãe dela aqui de mão dada. E aí o que elas, né? A mãe da Dani falou o quê? Ah, eu estava com vergonha e trouxe alguém junto. E voltou para lá e eu estou só. Jesus, o senhor está querendo falar mesmo. Porque você já teve situações que você tem medo de ir sozinho? Aí as pessoas chegam para você e falam assim, ah, se vira, eu não vou com você não. Mas Deus nunca deixa a gente ir sozinho.
Quando Deus disser para você, vamos resolver, Ele vai junto. Ele não vai resolver por você, mas Ele vai resolver com você. Ele vai ficar ali do seu lado e vai falar, vamos lá, filho, resolve. Aí você está ali, mas você olha e o pai está junto. Então aquilo te dá né? Os pais estão juntos, te dá uma força. Aí você resolve, o pai ou a mãe fala, tá vendo? Doeu? Aí você fala, foi difícil, mas está resolvido. Então Jesus está aqui nessa noite. E Ele está disposto a pegar na sua mão, para levar você a vencer os seus medos e resolver aquele passado que de repente você tinha medo de enfrentar. Você não está sozinho nessa jornada. Eu posso te largar no meio do caminho. Pessoas podem te largar no meio do caminho, mas Jesus nunca nos deixa no meio do caminho. Nós o deixamos, mas Ele não nos deixa. Nós podemos fazer de conta que Ele não está lá, mas Ele está lá. E nessa noite Ele está disposto a pegar na sua mão, como o Pai que Ele é, e ir junto com você, diante daquela porta do medo que você precisa abrir, entrar lá, resolver, e depois você vai fechar essa porta do medo, você vai fechar a porta do seu passado, e aí você vai ter um futuro glorioso com Ele. Aleluia! Mas vamos para a Bíblia, né? Senão você fala, está falando e não lê Bíblia. Vamos ler um texto que o Senhor me deu hoje. Eita, Jesus. Ô, glória. Isaías, capítulo de número 51. Eu quero ler com vocês do versos 12 a 15. Isaías 51, versos 12 a 15, diz assim, é Deus falando, eu sou aquele que os consola. Diz para o seu irmão assim, Deus te consola. Quem então é você para que tenha medo do homem? Que é mortal, ou filho do homem que não passa de erva? Porque você se esquece do Senhor que o criou, que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar teme a fúria do opressor, que se prepara, para destruir. Onde está a fúria do opressor? Vamos ler o verso 15. O exilado cativo, verso 14. O exilado cativo depressa será libertado. Lá não morrerá, lá não descerá a sepultura. O seu pão não lhe faltará. Verso 15. Pois eu sou o Senhor, seu Deus, que agita o mar, de modo que bramem as suas ondas. O meu nome é Senhor dos Exércitos. Olha que interessante. Deus chega para alguém que está com medo e diz assim, eu sou aquele que te consola. Sabe o que Ele está querendo dizer? Eu estou junto com você. Porque hoje eu sei que tem WhatsApp, mas irmãos, ninguém consola o outro de longe. Quando eu penso em consolar, sabe o que eu penso? Em alguém que chega e dá um abraço. Te abraça ao ponto de você se sentir amado, protegido, se sentir que não está sozinho. Você já passou momentos na sua vida que você precisou de consolo e alguém chegou e te abraçou, chorou junto, falou, você não está sozinho, estou com você. Não foi importante na sua vida esse abraço, essa proximidade? Deus está dizendo, eu sou aquele que te consola. Ou seja, eu sou esse que estou abraçado com você. Você não está sozinho no seu momento de dificuldade, de luta. Aí você
Só que eu tenho descoberto que Deus, Ele é tremendo, porque Ele também não deixa de falar a verdade. Então Ele abraça, Ele consola, e aí Ele diz assim: por que você está com medo? Vamos voltar lá no verso 12. Isaías 51, 12. Vamos entender esse versículo melhor. Eu sou aquele que os consola. Quem então é você para que tenha medo do homem? O que ele está querendo dizer? Por que você está com medo de coisas naturais e coisas deste mundo, se sou eu que te consolo? Verso 13. Outra coisa, no verso 12 ele passa assim, que fala que o homem passa como uma erva. Irmãos, as coisas naturais vão passar. Entenda algo aqui. Toda vez que você estiver passando por uma luta, o diabo vai falar para você: acabou, já era, não tem saída. Deus está falando para nós nessa noite, que toda luta, tudo aquilo que acontece no mundo natural, passa. Como uma erva. O ser humano passa. Ontem você tinha 18 e agora você já está perto de comemorar 50. Ontem você tinha tupete, hoje você está caçando cabelo. Mas tudo bem, pula essa parte, que aí eu estou falando de mim, né? Passa. O que ele está dizendo? Eu estou com você, eu te consolo. Por que você está com medo do homem? Por que você está com medo do natural? Por que você está com medo das situações ao seu redor? Porque assim como o homem passa, o homem é mortal, ou seja, o homem morre, e as situações também morrem, porque elas são passageiras. Eu sei que às vezes a ansiedade faz com que a gente quisesse que o problema fosse resolvido ontem, mas lembra que eu comecei falando que o vento vem para fortalecer as árvores, para que elas possam segurar os frutos. Deus usa o vento para fortalecer a minha e a sua fé, para que quando o fruto vir, a gente não perca o fruto. Olha para a pessoa que está do seu lado e diga assim: o vento vai passar. E quando o vento passar, você vai estar mais forte. E os frutos não vão ser perdidos. Verso 13. Porque você se esquece do Senhor? Irmãos, para pensar, todas as vezes que o medo vem, a gente se esquece de quem é Deus. A gente esquece que Deus está conosco. A gente se esquece que o nosso Deus é o Deus Todo-Poderoso. Como a Neide disse, a gente estava vindo e passamos assim. Eu falei: cara, olha a lua. Cheia, bonita. E nós pensamos junto: como é que esse negócio fica suspenso no espaço? Não tem linha. Não tem uma linha, não tem uma corrente. E está lá. Você já parou para pensar no sol? Uma bola de fogo gigantesca que fica queimando constantemente e não se apaga. E que também está pendurada no vazio. Quem sustenta isso? Aquele que te consola. Mas pensa, um Deus que criou todas as coisas se importa com você e comigo. Um Deus que faz um sol gigantesco, vê que a gente está passando um momento de luta e vem e pega na nossa mão, nos dá um abraço, fala assim: não temas, eu estou com você. Por que você está com medo? Eu estou com você. Por que você se esquece de quem eu sou? Por que você se esquece do Senhor que o criou? E outra, você foi criado por Deus.
Então Deus te conhece. Deus sabe coisas de você que nem você sabe, porque Ele te criou. Que estendeu os céus e fundou a terra, e todo dia sem cessar. Essa versão não dá muito a entender, mas o que ele está querendo dizer assim, por que que todos os dias você deixa que essa opressão venha sobre você? Irmãos, hoje caiu uma ficha. Você sabia que às vezes o medo é uma atmosfera demoníaca? Mas às vezes o medo é só uma emoção. A maioria dos nossos medos começam com uma emoção, um sentimento de medo. Mas se você vai alimentando isso, se torna uma atmosfera espiritual, demoníaca. E essa atmosfera demoníaca se chama opressão. Você já se sentiu oprimido? Quem já se sentiu oprimido? Pode ver que toda opressão começou com um sentimento de medo, que foi sendo regado. E daqui a pouco parece que o inferno entrou na onde você estava. Parece que sobre você tem uma atmosfera de peso. Um negócio que começa a dar até palpitação no coração. E aí você usa aquela expressão, nossa, eu estou sentindo uma opressão. Opressão é o medo que se tornou uma atmosfera demoníaca. Começou com um sentimento inocente e se transformou num território aonde o diabo começa a manipular você. E é por isso que muitas pessoas chegam no auge de tirar a sua vida. Muita gente que entra nesse processo começa a ouvir vozes. Por que você não acaba com a sua vida? Está vendo? Ninguém se importa com você. Se você já entrou nessas atmosferas de opressão, você sabe o que eu estou te falando. Começa a vir um monte de pensamentos que no natural você não pensaria de você. Você não é importante, você não é um vencedor, você não vai chegar a lugar nenhum. E aquele negócio vai crescendo, 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 a tal ponto que as pessoas acabam tirando as suas próprias vidas. Não estou dizendo aqui que todo mundo que cometeu suicídio estava debaixo disso. A gente não pode generalizar tudo, mas a maioria estava. E se a gente for sondar, começou com pequenos medos, com pequenas inseguranças. Mas tudo isso foi nos levando a se esquecer de quem Deus era, de que eu sou criatura dele, ele me criou, ele está comigo, ele é o Senhor que sondou, que fez todas as coisas. Irmãos, nós deveríamos ser mais contemplativos. O que eu estou querendo dizer? A gente precisaria perceber mais o mundo ao nosso redor. Você deveria chegar no supermercado, não ficar só preocupado em pegar uma banana, em pegar um limão, pegar um alface, pegar um pedaço de carne, mas olhar às vezes a beleza de um pé de alface. Olhar aquelas bancas cheias de frutas diversas e ver Deus nisso. Falar, cara, olha, tem um limão. Esses dias eu vi que tem cenoura amarela. Irmãos, eu chapo com uns negócios desses. Porque na minha cabeça só tinha cenoura laranja. Aí eu descobri que tinha cenoura amarela. Falei, Deus, isso é tremendo demais. Meu Deus, tem cenoura amarela. Eu não sabia. Jesus, isso é... Eu lembro quando eu fui para Israel e lá tem uns quiabinhos desse tamanho. Dani, quiabo desse tamanho. Eu quase enchi meu bolso de quiabo para trazer para o Brasil. Quase. Eu fiquei ali, eu não conseguia comer o quiabo. Eu fiquei olhando e falei, cara, os quiabinhos, mini quiabos. Falei, Deus, que coisa. Então a gente deveria ser mais contemplativo. Sair às vezes durante o dia, olhar e ver os pássaros voando e falando, Deus, o Senhor criou isso. Deus, o Senhor criou os céus. E o que é
esses medos diante do Senhor que criou todas as coisas. Nós não podemos alimentar o medo, porque o medo, ele vai criar uma atmosfera de opressão. É por isso que a gente precisa resolver o nosso passado. Porque se a gente não resolve o nosso passado, de tempos em tempos, o diabo vai lançar em rosto. E cada vez vai ficar mais grave. Até o ponto de você ser oprimido. E quando a gente entra nesse processo de opressão, é difícil. A gente não consegue sair sozinho. Tem que ter alguém que vai dar a mão e vai tirar a gente para fora. Tens andado, olha essa versão, diz assim: tens andado aterrorizado o tempo todo, diante da cólera sanguinária do opressor, que vive imaginando destruir-te. Vocês estão entendendo o que Deus está querendo dizer para nós? Ele quer que a gente vença os medos, por quê? Porque a gente precisa vencer esse opressor que quer nos destruir. Irmãos, o diabo só tem um objetivo: destruir eu e você. Ele vive pensando na destruição. Por que que o diabo quer isso? Porque ele não pode com Deus. Ele ataca o que Deus ama. Rapaz, que o Espírito Santo traga agora luz sobre alguns aqui. Por que que o diabo quer tanto destruir a sua vida? Eu vou te dar a resposta nessa noite. O tanto que o diabo tem investido para destruir você, você pode multiplicar por 1 milhão. É o amor de Deus pela sua vida. É como se o diabo olhasse e falasse assim: o Senhor ama muito, então eu vou destruir ele. Eu não posso com o Senhor, mas eu posso destruir. É por isso que quando a gente olha para o mundo, tudo que a gente vê é destruição. Hoje eu passei pela Praça de Suzano. Tinham algumas pessoas usando droga, bebendo. Dava para ver algumas pessoas que estavam ali com um espírito de prostituição. E eu fiquei parado no semáforo olhando aquelas pessoas. Pessoas feias. E eu não estou falando de físico, espiritualmente. Mulheres acabadas, homens acabados. E aí o Espírito Santo falou para mim assim, falou: Márcio, e se eu disser para vocês que elas são as pessoas mais belas que existem? Você acredita? Eu falei: eu acredito, Senhor. Pensa em você quando você não conhecia Jesus. Eu vou descontrair porque eu estou vendo você extenso. Você era feio na foto. Aí você veio para Jesus. Jesus deixa as pessoas bonitas. Não é que ele deixa bonito, na verdade Jesus tira a verdadeira beleza para fora. Você é agora em Jesus quem você deveria ser. É por isso que muita gente olha no espelho e não se reconhece. Mas o diabo insiste em ficar falando: não, você ainda é feio, você ainda é ridículo. Por quê? Porque ele quer destruir o alvo do amor de Deus. Pula para o 14. Os exilados e cativos, muito rapidamente, serão colocados em liberdade. Isso é uma promessa que eu quero lançar sobre a sua vida. Você será liberto, você já está sendo liberto de todo cativeiro. Você não mais estará debaixo da mão do opressor, porque nesses dias Deus está nos levando a romper com os cativeiros de medo. Deus está levando você e a mim a vencer os nossos medos, e nós não seremos mais cativos, nós seremos libertos. E em cadeias não haverão de morrer.
Eu sei que o diabo está dizendo que você vai morrer, vai perecer, que não vai mudar. Mas nessa noite, assim te diz o Senhor: você não vai morrer nesse cativeiro, você não vai morrer nessa luta, você não vai morrer nessa prisão, porque o Senhor está dando um basta à sua opressão. Aleluia! Agora eu preciso soltar uma que, se você for ligeiro, você vai pegar. Por que você acha que essa igreja aqui, passa por um perrengue lascado? Não sei as outras, mas aqui o negócio pega. Vou te dar a resposta. Como é o nome dessa igreja? Se a gente for dar um nome, nós somos chamados de Libertadores. O diabo fica encapetado, porque ele sabe que você carrega uma unção sobre você. Para quê? Para libertar. Aonde um de nós chega, o diabo já fala: rapaz, se ele entender, alguém vai ser livre aqui. E eu não posso deixar. É por isso que o diabo às vezes vem nos oprimir, vem querer que a gente fique para baixo. Não, é porque o diabo sabe, primeiro, que nós somos alvos do amor de Deus. Segundo, que se a gente entender quem nós somos, nós vamos explodir o inferno. E deixa eu te dar uma melhor notícia ainda. Em toda área que você for liberto, Deus vai te usar para libertar. É por isso que quando chega um cachaçado, eu já abraço. Pode estar com ranho, pode estar do jeito que tiver. Eu abraço. E às vezes eu nem falo nada. Porque eu sei que só a unção que eu carrego sobre mim já liberta o peão. Presta atenção que em toda a área que você mais sofreu, são as pessoas que chegam para falar com você. Do nada, sem você falar nada. Do seu passado, quem você era, o que você fez. A pessoa começa a falar: é porque eu estou com problema nessa área. E você começa a se ver. O que Deus está fazendo? Ele está dizendo: ô cabeção, assim como eu te libertei, eu quero libertar isso aqui também. E você carrega a unção e carrega a palavra de esperança para dizer: assim como Ele fez em mim, vai fazer assim em você. Assim como Ele me libertou, Ele vai libertar você também. Assim como Ele está transformando a minha vida, Ele vai transformar a sua vida também. Aleluia! No exílio não descerão à sepultura, o seu pão diário jamais lhes faltará. Nós não vamos morrer na prova, nós não vamos morrer na luta. Pode até faltar. Aliás, pode até não ter em abundância, mas não vai faltar. É promessa. O pão não vai faltar. O pão fala das necessidades. Fica tranquilo. É garantia. Não vai faltar. Mas pastor, está faltando. Não, não está, porque senão você não estaria aqui. Você pode não ter a picanha do governo. Mas tem um arrozinho lá. Mas ontem eu fui no lugar que tinha a picanha do governo, né? Vai esperando. Vai que era do governo. Verso 15. Pois eu sou Yahvé. Esse é o nome de Deus. Eu sou Yahvé, teu Deus. Agora, irmão, isso é para dar um glória. Espera aí. Que agita o mar para fazer rugir suas poderosas ondas. O que Deus está querendo dizer? Que quando Ele entra no negócio,
o barulho que ele faz é tão grande que se tiver algum inimigo, vai sair correndo. Deixa eu te dar uma palavra de profeta agora. Se prepara, porque Deus está começando a entrar no negócio. E o barulho que ele vai fazer vai ser tão estrondoso que quem estiver perto de você vai olhar para você e vai falar: cara, o que está acontecendo? Porque o negócio está tenso da parte de Deus. Deus ama chegar chegando. Tem hora que Deus vem na brisinha, suave. Nós sabemos o que é isso. Tem culto aqui que é aquela brisinha, calma. Mas tem culto que voa cadeira, crente gruda nesses vidros. É um que sai rodando, pega o outro pelo pescoço. Eu sei que isso assusta. Eu sei que às vezes o visitante olha e fala: Jesus, que negócio é esse aqui? Meu pai, me ajuda, né? Faz igual o Vitor: Tabata, eu vou esperar lá no carro, lá que o negócio está muito denso aqui. Eu posso esperar no carro, né? Mas às vezes Deus gosta de chegar assim para falar: eu estou aqui, e se o capeta tentar alguma coisa, a batata dele vai assar, porque eu sou Deus Todo-Poderoso. E aí eu já te respondo uma coisa: por que às vezes a unção vem, alguns sai correndo, o outro cai pro chão, o nego sai rodando, fica lá tremendo, aí você, para que isso? É simples. Eu te convido, você que duvida, pegar o plug espiritual e plugar na energia de Deus, para você ver o que vai acontecer com você. Irmãos, tem produtos elétricos que você liga no 110, no 220, funciona. Mas tem coisa que tem que ser ligado em altas potências. Que tem até uma plaquinha ali: perigo. 50 mil volts. Põe a mão lá para você ver se você não morre. Aí vem... Gente, a gente é troncho demais. Deus vem. Deus vem. Aí a gente fica cantando: o que dizer, o que fazer quando ele vem aqui. Aí Deus olha e fala assim: Miguel, vou dar uma descida lá no Libertador hoje, vou assistir o culto com eles. Aí vem para cá, senta aí na cadeirinha e fica só aqui. Aí tá lá, e nós: o que dizer, o que fazer quando ele vem. Aí, vocês querem que eu comece a me mover aqui? Aí pega um, pluga, pum, sai correndo. Pega o outro, pluga. Aí depois a gente fica: ai, nossa, eu fiquei assustado. Aí Deus falou: mas vocês não queriam que eu estivesse lá? A gente clama para Deus entrar no assunto, e quando ele chega como rugindo, e fazendo as ondas baterem, rugir, a gente fica assustado. Véi, deixa Deus vir. Deixa Deus agitar as ondas ao seu redor e fazer as ondas rugirem. Você já viu aqueles momentos que vem aqueles ventos e pega a onda e pá nas rochas? Deixa Deus vir com tudo, irmão. Deixa Deus agitar as águas ao seu redor. Deixa Deus ser Deus. Aí eu duvido que o medo vai persistir. Até o medo vai correr de medo. O medo vai correr e falar: o quê? Deus chegou, velho, estou indo. Vamos ler o finalzinho. Yahvé dos exércitos, o Eterno, é o meu nome. Se eu fosse você, eu procurava conhecer melhor quem é o seu Deus.
Vou repetir. Se eu fosse você, eu procurava conhecer melhor quem é o seu Deus. Posso contar uma loucura? Vocês vão continuar me amando? Eu estava aqui no culto, não lembro que domingo foi esse. E o Espírito Santo falou para mim, isso nem a Neide sabe, vou revelar agora em público. O Espírito Santo falou para mim assim, você vai chegar em casa, você vai pegar a tabela periódica e você vai me adorar por cada elemento da tabela periódica. Falei, velho, mas eu estou ficando bilolado doido mesmo. Eu nunca ouvi dizer que alguém pegou a tabela periódica para adorar a Deus. Falei, Deus, eu nem vou contar para minha esposa, senão ela vai falar, acabou-se o homem. Cheguei em casa, fui lá para o quartinho de oração, abri o celular, tabela periódica. Falei, Jesus, o Senhor está querendo me levar para a 5ª série? O Senhor não vai pedir para me decorar esse negócio não, Senhor. Já estava até tremendo, os traumas da infância de decorar. E aí eu comecei a adorar Ele, porque Ele criou o nióbio, o ouro, a prata, o crômio, e fui citando cada um. E aquilo foi me imergindo a ver que o nosso Deus é um Deus que nós não temos a capacidade de entender. Que criou coisas que a gente nem se... Irmãos, tinha coisa ali naquela tabela periódica que eu nem sabia que existia. E eu fiquei ali, Deus, por que o Senhor criou isso? Coisas que a gente lida no dia a dia, mas nem sabe o nome. E eu fiquei ali adorando Ele, com a tabela periódica na mão, e vendo a grandeza dEle, em coisas que a gente não consegue ver com os olhos. Quando a gente faz isso, muitos dos nossos medos vão embora. Porque o medo, ele vem dizer para nós assim, o seu Deus não é maior do que mim. Não é maior do que eu. Os seus medos não são maior do que o seu Deus. Mas aí a gente começa a contemplar Deus e ver que os nossos medos são assim. Ih, sumiu. E esse Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Criador de coisas que nós nem imaginamos. Uns tempos atrás, irmão, eu tenho umas fases de loucura. Uns tempos atrás, Deus me fez ficar olhando o mundo microscópico. Seres que só conseguem ser vistos através de microscópios poderosos. Eu mostrei um para a Neide, um bichinho estranho, que parecia aqueles de filmes de extraterrestre. E eu fiquei olhando aquilo e falando, Deus, por que o Senhor criou um negocinho desse? Que se você não tiver um microscópio, ninguém vê. Que estão aqui. Eu só tive uma resposta. Porque Ele é tão grande, que essas coisas foram criadas para a gente ver a grandeza dEle. É esse Deus que veio aqui nessa noite para pegar na sua mão, que está te dizendo, eu te consolo, eu pego na sua mão e te tiro desse cativeiro. Você não vai morrer e não vai faltar o pão para você. E outra, eu vou fazer rugir os mares. Por que você está com medo? Tendo um Deus desse, de mão dada com a gente, velho, era para você estar correndo junto com o Luiz. Aleluia. Vamos vencer os medos.
Por quê? Quando eu passar pela porta do medo e fechar essa porta atrás de mim, eu vou entrar num ambiente em que muitas portas das bênçãos estarão abertas. A sua bênção está do outro lado da porta do medo. Uma vez que você passar por ela, muita coisa vai começar a acontecer na sua vida. E eu quero declarar nesse ambiente profético, diante de um Deus tão poderoso, que o maior tempo de milagres que você já viveu até aqui, você vai começar a viver a partir de hoje. As coisas que são impossíveis, eu quero declarar que tudo aquilo que você olha como uma impossibilidade, vão se tornar possíveis. Não por causa de você, mas por causa dele. De quem ele é, por causa do nome dele. Eu quero declarar que Deus vai te surpreender. Eu quero declarar que nos próximos dias, o Senhor vai fazer os mares rugirem ao seu redor. Eu quero declarar que Deus vai vir com barulho. Deus vai ser barulhento. Deus vai chegar que você vai até assustar, vai falar, eita! Eu quero declarar que nós, como igreja, nós estamos entrando no tempo que Deus não vai vir como brisa, mas Ele vai vir como esse que foi citado em Isaías, que faz os mares rugirem, que faz as ondas estremecerem, para que as pessoas saibam que há um Deus vivo na nossa vida, para que o inimigo das nossas almas saiba que o nosso Deus está vivo, está agitado, está operante e vai fazer proezas na minha e na sua vida. Eu quero declarar que esse é um tempo que Deus vai sacudir. Por onde nós passarmos haverá um terremoto, não feito por homens e nem pelo inimigo, mas será um terremoto de Deus. Se prepara, porque o terremoto de Jeová está chegando na sua vida, mas não vai ser para te abalar, vai ser para mostrar que Ele é o Deus que te consola, Ele é o Deus que está com você, Ele é o Deus que pegou na sua mão, Ele é o Deus que vai mostrar para todos ao seu redor que Ele está vivo. E não é vingança, é porque Ele também quer conquistar os que estão ao seu redor, que não acreditam que há um Deus. Não é para você falar, tá vendo aí, ó, quem me viu na prova e não me ajudou. Não tem nada a ver com isso. Deus vai chacoalhar para que aqueles que não acreditavam ao seu redor comecem a acreditar. Fala, eita, peraí, esse negócio de Deus aí, não sei não. Estou começando a acreditar. Se prepara, irmão. Se prepara. Se prepara. Tem hora que Deus fala quietinho. Tem hora que Deus fica escondido. Parece que Ele não está com a gente. Mas quando Ele chega e fala, fica tranquilo que eu estou com você. Ele está aqui. E Ele veio pegar na sua mão. Ele veio pegar na sua mão. Véi, pensa. Deus de mão dada com você. Você fica gigante. Você fica intrépido como um leão. É que a gente não tem noção da grandeza de Deus. Deus fala, eu estou contigo, a gente fica, eita Deus, o Senhor está comigo? Não preciso de mais nada. Quem tem Deus junto, vai querer mais o quê? Se o pastor tivesse aqui, velho, tem alguém que é melhor do que o pastor. De repente, se eu estivesse junto com você, eu ia chorar junto com você. Ai, meu Deus, eu também estou com medo. Pega na mão de Deus, irmão. Pega na mão de Jesus nessa noite. Aleluia.
Deus vai chacoalhar tudo. Se prepara para ouvir barulho. Se prepara para ver tudo rugindo ao seu redor. E você vai olhar e vai falar: eita, Deus chegou. Bem que o Márcio avisou que Deus ia fazer barulho. Se prepare, irmão, porque quando Deus chega fazendo barulho, grandes coisas acontecem. Lá no Monte Sinai, Deus chegou fazendo barulho. Lá em Atos capítulo 2, Deus chegou fazendo barulho. E Jesus vai chegar fazendo barulho. Então muitas vezes Deus vem fazendo barulho. E nessa noite Ele está insistindo em me dizer que Ele vai chegar fazendo barulho na sua vida. E todos ao seu redor vão ouvir o barulho de Deus. Paulo e Silas estavam na prisão, começaram a louvar e diz que houve um terremoto. E as cadeias foram abertas, as prisões foram abertas. Deus vai fazer um terremoto na sua vida, ao redor de você. E as cadeias vão se quebrar, os grilhões vão se quebrar, as prisões vão se quebrar. E vai ter gente sendo liberta junto com você que não estava nem crendo. O que Deus vai fazer na sua vida vai libertar um monte de gente ao seu redor. Irmão, escreve o que eu estou te dizendo. O que Deus vai fazer na sua vida vai libertar gente que estava de bobeira. E quando a pessoa fala: cara, o que aconteceu? Você vai falar assim: foi o Jesus que eu creio. Ele fez algo grande na minha vida, que tocou você. Vem comigo. Porque diz que Paulo e Silas começaram a ganhar todo mundo dentro da prisão. Jesus está aqui. Você quer dar a mão para Ele? Tem certeza que você quer dar a mão para Ele? Porque Ele vai pegar na sua mão, velho. O negócio vai ficar tenso para os seus inimigos espirituais. Vai ficar tenso para a situação que você está enfrentando. Mas vai resultar em uma libertação poderosa. Esse é o tempo do Senhor dos Exércitos libertar os cativos. Esse é o tempo que o Senhor escolheu para libertar os cativos. Você que está nos assistindo, você que está nos ouvindo, você que é o nosso vizinho, Deus vai pegar você. Deus vai libertar você por causa daquilo que Ele está fazendo aqui. Você que está me ouvindo pelo microfone, seja onde você estiver, Deus vai pegar você. Pega na mão de Jesus aí. Pela fé. Ai, não estou vendo, não estou sentindo nada. Não, pega pela fé. Vai falando com Ele. Quais são os seus medos? O que está no seu passado que você precisa resolver? Qual é o passado que te atormenta? Quais são os teus aterrorizadores? Quais são os seus opressores? Vai falando com Jesus. O que te oprime? O que está te oprimindo? O que está tirando o seu sono? O que está tirando a sua paz? Amém, Jesus, eu creio nisso. Você que não tem conseguido dormir, pode vir aqui para frente.